A fé dos homens. Muito boa noite a todos os nossos ouvintes. Hoje antecipamos com este programa o dia 10 de novembro, Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento. Este dia foi proclamado pela Unesco em 2001 e o propósito deste dia é destacar o papel da ciência no desenvolvimento e pacificação das sociedades e promover a cooperação nacional e internacional neste domínio. Tenho comigo 4 ilustres convidados: Arcebispo Teodoro, da Igreja Católica Ortodoxa Portuguesa, Dr. Joshua Roy, da Comunidade Judaica Portuguesa, o Padre Peter Stilwell, da Igreja Católica Romana, e Shani Lashia, da Comunidade Hindu, e eu sou Elsa Pereira, em representação da Aliança Evangélica Portuguesa. Queria iniciar, antes de passar a palavra aos meus convidados, aos nossos convidados de hoje, queria só ler 2 versículos da Bíblia Sagrada, em 1 de Reis, no capítulo 4, versos 33 e 34, a propósito do rei Salomão, que queremos ser a pessoa com mais sabedoria que existiu. Então diz que ele falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o hisopo que nasce na parede. Também falou dos animais, das aves, dos répteis, dos peixes. E vinham todos os povos ouvir a sabedoria de Salomão e todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Portanto, temos aqui um rei que foi biólogo, zoólogo, que estudou a natureza. E por esta ordem de ideias vemos que a Bíblia Sagrada é a favor da ciência, mas vamos ver aqui nas várias tradições religiosas presentes como é que é a relação entre ciência e fé. Começamos por si, Arcebispo Teodoro. Ora, muito boa noite. Na Igreja Ortodoxa não existe incompatibilidade entre ciência e fé. Porque, de facto, cada uma tem a sua área de trabalho em que é vivida e, então, aquilo que diz respeito à Igreja é o reino espiritual, digamos assim. Embora a Igreja esteja inserida neste mundo, mas no plano espiritual, aquilo que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus é um plano que escapa, não tem nada a ver com a ciência. A ciência é do domínio exclusivamente físico aqui neste mundo. Então, são 2 áreas que não se chocam, não interferem uma com a outra e cada uma tem o seu âmbito próprio. Por exemplo, pronúncias a propósito de Deus, dizer que Deus existe, não existe forma de o provar, porque as máquinas que existem do ponto de vista da ciência não têm parâmetros, não têm capacidade para agir no plano espiritual. Pronto, isto é apenas uma questão de muitas que se colocam. Então, é perfeitamente possível, e existem com certeza, cientistas que são plenamente crentes na sua fé que cada um tem. Dr. Joshua Roy, do ponto de vista da comunidade judaica, como a vossa tradição religiosa vê a relação entre ciência e fé? Este assunto foi tratado pela primeira vez no princípio do século XIII por Maimónides. Maimónides disse e escreveu que havia 2 vias para o aperfeiçoamento humano. Havia espiritual e havia científica, que em princípio pareciam contraditórias, mas que eram complementares. E eram complementares porque ambas as pessoas que ou seguiam a via espiritual ou a via científica estavam a contribuir para o bem da humanidade. E como tal, ele até aconselhava os seus alunos
diversos documentos que existem, que deviam começar pelas chamadas ciências profanas ou da natureza, para que depois pudessem compreender melhor as espiritualidades. E, a partir dessa altura, num período filosófico especial das religiões, que foi o racionalismo, como, por exemplo, com o muçulmano Averroes ou o cristão Tomás de Aquino, que desenvolveram, baseados provavelmente no aristotelismo grego, a racionalização, ou tentativa de racionalização da espiritualidade religiosa. Portanto, e a partir daí, e depois numa continuidade até aos nossos dias, vários filósofos, sobretudo os filósofos judeus, que sempre conciliaram, por exemplo, um filósofo de origem portuguesa, o Baruch Spinoza, que foi considerado como um heterodoxo do judaísmo, e não é um purista do judaísmo nesta via da racionalização, e outros modernos que vêm até aos nossos dias e que conciliaram perfeitamente a ciência e a religião. Obrigada, Dr. Joshua. Padre Peter, o que tem a dar-nos do seu contributo? Eu assinava por baixo aquilo que foi dito pelos oradores anteriores, quer o Sr. Arcebispo, quer o meu amigo aqui, Joshua Roy. Não há contradição entre a experiência religiosa e vivência religiosa espiritual e o desenvolvimento da ciência. Isso é uma falsa questão que foi levantada, sobretudo, a partir do iluminismo e mais como um ataque contra a presença de uma igreja estruturada em termos clericais e vista como uma força política a abater. Tem mais a ver com isso do que com a realidade do que é a fé. Nós, no Credo, dizemos todos os domingos: creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. E com isso evocamos a primeira página da Bíblia, em que Deus criou tudo. E, portanto, foi sempre considerado, embora às vezes houvesse tensões internas, como há no interior da ciência, entre cientistas, foi sempre considerado que há dois livros a partir dos quais se pode tentar compreender a presença de Deus nas nossas vidas. Um é o livro da natureza, o outro é o livro das Escrituras, ou seja, da nossa tradição da experiência espiritual que nos é passada de geração em geração. Bem. Da parte da comunidade hindu, Ishani e Lácia, quer-nos dar a vossa visão? Sim, no caso da cultura hindu, que vem daquilo que é chamada cultura védica, portanto da Índia Antiga, é assim chamada precisamente por causa da sua literatura, os Vedas, que são os textos mais antigos. Nestes textos, a ciência e a espiritualidade não só são compatíveis, como andam sempre de mãos dadas, intimamente ligadas. Inclusivamente, podemos encarar muitas das descrições que são dadas nos textos, nomeadamente os Puranas, que são apresentados sob a forma de histórias, mas que na verdade contêm conteúdos filosóficos e científicos muito profundos. Podemos até encarar essas histórias como alegorias ou formas simbólicas de abordar conceitos científicos. Por exemplo, Shiva Nataraja, que é conhecido como o deus que dança, a figura de Shiva dançando para destruir ciclicamente o universo, é nada mais do que uma metáfora para falar dos movimentos planetários, os movimentos dos astros, a forma como as galáxias se vão construindo e destruindo ciclicamente. Temos também um outro exemplo
o Dashavatara, que são as 10 encarnações de Vishnu. A primeira encarnação é um peixe, uma tartaruga, depois um javali, por aí fora, até chegar às formas humanas, que é também uma metáfora para falar do processo evolutivo das criaturas que têm um sistema nervoso mais simples, até mais complexo, até chegar à forma humana, e depois disso a transcendência. Portanto, quando chegamos à forma humana, o que é que resta? Resta-nos contemplar o mundo, e contemplar o mundo olhando para nós próprios. Portanto, essa é a essência da filosofia védica, do Sanatana Dharma, entender o ser humano como uma réplica do universo, e entendendo-se a si próprio vai entender o universo. E, portanto, a ciência, a filosofia, a espiritualidade e a arte sempre trabalharam em harmonia no contexto desta cultura. Muito bem, muito obrigada. Uma segunda questão teria a ver, para os nossos convidados, teria a ver com personalidades históricas ou contemporâneas que nas vossas confissões religiosas de alguma forma contribuíram para o desenvolvimento de alguma área científica ou criaram algum movimento que une justamente, que una ciência e fé, ou que seja relevante para a ciência, mas também que sejam crentes em determinada fé. Neste caso, passaria a palavra ao arcebispo Teodoro. Eu queria só complementar da primeira pergunta um pequeno aspecto que ficou por falar, que é Deus criou-nos à sua imagem e semelhança. E neste sermos criados à imagem de Deus está incluído a liberdade e a inteligência. Nesta inteligência insere-se a ciência. Então a ciência é o resultado do uso da inteligência que Deus nos deu. E neste sentido é perfeitamente legítimo nós utilizarmos a ciência para o bem da humanidade. Sobre contribuintes do ponto de vista da Igreja Ortodoxa, nós vou dar apenas um exemplo de um padre que viveu no período soviético na Rússia, que ele era um geólogo de renome, percorreu toda a Rússia com os seus trabalhos geológicos e depois foi ordenado padre em segredo. Isto tem a ver com um regime que era extremamente autoritário e duro contra a Igreja nesse tempo. E viveu durante 15 anos sem praticamente ninguém saber que ele era padre, continuou a fazer os seus trabalhos, mas dando o seu testemunho cristão também, e só já com o patriarca Alexis II, que é o antecessor do atual patriarca, é que então passou a celebrar liturgia publicamente. Por exemplo, ele dedicava-se precisamente a este tema da fé e da ciência, e fez vários trabalhos também sobre isso, e insere-se num conjunto de figuras, neste caso enquanto padre, não como um leigo, mas até como padre, dando a prova de que, de facto, essas duas áreas não são incompatíveis, porque a ciência está inserida nessa inteligência e, por exemplo, na contemplação daquilo que o Sr. Padre Stilwell falou, do livro da natureza. Ou seja, a natureza que é a criação do próprio Deus. Então, com certeza que sim, conhecer as leis da natureza, e é uma forma de conhecermos também como Deus nos deixou neste mundo e tudo aquilo que Ele deu para o nosso crescimento neste mundo. Muito obrigada. Dr. Joshua, contributos de personalidades da comunidade judaica? Muitas, certamente. Múltiplos. Vou dar aqui alguns exemplos. Primeiro, Maimónides, ainda no século XIV, Gersónides, na época moderna, digamos, da Renascença, o próprio Baruch Spinoza, que já falei, e até praticamente aos nossos dias, Hermann Cohen, que morreu em 1918, e Martin Buber, que em 1965,
E falando, enfim, num que outro filósofo judeu, o Levinas, que morreu em 95, e rabinos vários, entre os quais um muito importante, que foi o rabino do Commonwealth, que foi o Jakobovich, que foi um homem que conciliou muito o saber da religião com o saber das ciências, por exemplo, numa coisa extremamente importante na medicina, que foram os transplantes, e da colheita de órgãos e o transplante de órgãos. E que foi definitivo, digamos, para que se pudessem fazer, conciliando regras religiosas com regras científicas. Muito obrigada, Dr. Joshua. Padre Pítor, contributos de católicos romanos para a ciência. Podíamos lembrar o Galileu, não é? Portanto, muitas vezes é usado o Galileu como a pedra de arremesso, a dizer que é uma prova de que a Igreja não aceita a ciência, mas o Galileu era crente, era um católico. E ele, aliás, fundava, se não me engano, uma parte do seu pensamento sobre Copérnico. Nicolau Copérnico era um padre polaco. Há outro padre que se chama Mendel e que inventou ou descobriu as regras como é que é? As ervilhas. Das leis de Mendel, exatamente. Ainda no século XX tivemos um grande mestre da astronomia e da física, que é o padre Lemaitre, que era um belga, que convivia com com os grandes físicos do seu tempo e que chegou à conclusão de que o universo tinha nascido de um Big Bang. Foi ele que foi ele que propôs essa hipótese e chamou a atenção ao Papa Pio XII que não se devia utilizar isso para tentar provar que então a criação da Bíblia tinha nascido daquela maneira, que a Bíblia anuncia, porque, dizia ele, não se devia confundir aquilo que é a reflexão ao nível da fé, a reflexão teológica com a reflexão científica. Portanto, não faltam exemplos de pessoas que fizeram esse estudo da natureza, de que já falamos aqui, compreendendo que ela tem a sua autonomia, as suas regras próprias, mas, ao mesmo tempo, temos que chamar a atenção para quando a ciência se procura transformar em religião, então realmente estamos a nível de choque. Quando a ciência pretende ser a única interpretação do real, a interpretação exclusiva, então nós temos aí um ponto de contenda. Sim, sim. Muito obrigada por esse último contributo. De facto, é de facto necessário termos isso em conta. Ishani, da parte da comunidade hindu, alguns exemplos proeminentes para a ciência? Existem muitos, desde há muito tempo até ao século XX, mas vou citar aqui apenas alguns, os mais relevantes. Temos Sushruta, que é considerado o pai da cirurgia e que escreveu o tratado Sushruta Samhita, que é relacionado com medicina, portanto o Ayurveda, a medicina que vem da antiga Índia, e ele executou a primeira cirurgia ocular, portanto isto há 2500 anos. Temos também Aryabhata, que é essencialmente conhecido por ter estudado as posições e movimentos dos astros, e nos seus estudos em álgebra e trigonometria temos também como seu grande contributo a aplicação do zero e do sistema decimal. Varahamihira, que viveu no século VI depois de Cristo, deu também um enorme contributo nestas áreas da matemática, arquitetura, movimentos planetários e relação da meteorologia com a agricultura. Baudhayana é um exemplo muito interessante porque ele é que foi o autor do teorema que atualmente se conhece como Teorema de Pitágoras. No entanto, viveu 1000 anos antes de Pitágoras. E no século XIX tivemos Srinivasa Ramanujan, que era considerado um gênio da matemática, e curiosamente a sua
quando lhe perguntavam como é que ele tinha chegado a determinadas fórmulas matemáticas, ele muitas vezes não sabia dizer exatamente como é que foi feito, porque ele dizia que era divinamente inspirado. A verdade é que os resultados matemáticos estavam lá. No século XX temos Vikram Sarabhai, que foi um físico e um dos fundadores do Programa Espacial da Índia, e, portanto, o seu contributo foi muito grande no desenvolvimento da pesquisa na área nuclear, que a Índia usa, obviamente, para propósitos de defesa. Portanto, temos aqui alguns exemplos. Da parte do cristianismo evangélico / protestante, também poderia mencionar vários nomes. Por agora vou mencionar Francis Collins, que, portanto, do século XX, XXI, portanto, ainda vive. Foi diretor do Instituto de Investigação sobre o Genoma Humano dos Estados Unidos, liderando o projeto que mapeou o DNA. Depois tornou-se o diretor do Instituto Nacional de Saúde em 2009, sob a presidência de Obama, até 2021. O presidente Biden disse sobre ele: milhões de pessoas nunca saberão que o Dr. Collins lhes salvou a vida. Em 2006 ele escreveu o livro A Linguagem de Deus, um cientista que apresenta evidências para a fé. Quanto à sua filiação religiosa, ele dizia que foi metodista, presbiteriano, batista, episcopal. Portanto, ele queria dizer que as diferenças denominacionais não são essenciais para ele. E, recentemente, lançou um novo livro chamado O Caminho para a Sabedoria, sob a Verdade, a Ciência, a Fé e a Confiança. Portanto, fica aqui um exemplo de alguém proeminente na ciência e que também viu o dedo de Deus na natureza, como todos nós já falámos. Vamos para a nossa mais uma ronda de perguntas sobre questões éticas da ciência, do desenvolvimento científico, como algumas que enfrentamos hoje. Queria perguntar-vos: acham que a fé, as confissões religiosas podem trazer aqui algum equilíbrio, nomeadamente em questões éticas sensíveis, em questões de dilemas éticos que se levantam? Padre Peter. A questão é que a ciência olha para a realidade em termos de objeto, não é? E tende a olhar para as coisas a partir da generalização que se pode fazer a partir dos casos particulares. Ou seja, eu olho para aquela árvore, vejo que é um plátano, a ciência interessa-se depois por saber o que é que são as características do plátano. Nós diríamos que há uma outra dimensão da realidade que é importante, que é a dimensão deste particular. Aquele plátano que eu vejo pela janela, por acaso aqui não vejo, é o único no mundo, é o único no universo. Assim como aquela ave que passou por ali, apesar de ser uma pomba como milhões de outras pombas, no entanto é a única pomba que ali está. Na sua relação com o resto do universo. E aquilo que nós desenvolvemos em termos de reflexão sobre o que chamamos a ética é a maneira como nós organizamos essas nossas relações uns com os outros de maneira a tornar este mundo habitável, humano. E é isso que é qualquer coisa que depende do trabalho interior, daquilo que nós temos como um grande talento, que é a nossa interioridade. Nós olhamos o mundo a partir de dentro, do interior de nós próprios, nós olhamos o mundo a partir de uma visão singular e depois percebemos a nossa relação com as outras pessoas, eu com as 5 pessoas que aqui, ou as 4 pessoas que aqui se encontram, mas também com o João que está ali como técnico, ser capaz de perceber como é que estas relações se equilibram de maneira que cada um possa crescer segundo os seus talentos, é para aí que aponta a ética, aquilo que é o bom, aquilo que é o justo, aquilo que é o belo, não é? Portanto, e aí a ciência, se eu posso dizer assim, patina, não é?
e pode aprender com a fé, não esquecendo no seu desenvolvimento essa dimensão tão importante que é do relacionamento interpessoal. A fé aponta, diz que existe um olhar, quer dizer, que olha este universo todo e que vê neste universo uma harmonia. Esse olhar é o olhar de Deus que nós nunca devemos alcançar. Mas é para aí que nós procuramos ir e, portanto, isso implica um certo morrer para nós próprios, para tentar ver a partir daquilo que é o bem, o bom para os outros e para o conjunto. Arcebispo Teodoro, nesta questão dos dilemas éticos sensíveis, alguns levantados pelos desenvolvimentos da ciência e da tecnologia, que contributos acha que a fé pode dar? A fé, de facto, do ponto de vista da Igreja Ortodoxa, é fundamental na nossa vida. Através da fé, nós conseguimos, e com a ajuda de Deus, conseguimos entrar em comunhão com o próprio Deus. E isso é algo que nos faz praticamente ultrapassar esta dimensão em que nos encontramos. E é essa a vocação, o chamamento que Deus tem para nós. Nós aprendermos nesta vida que Deus nos dá a entrarmos em comunhão com Ele. E a partir daí, depois, podermos herdar o reino dos céus, se formos corretos e assertivos nesse mesmo caminho. É claro que existem problemas, como também já o Sr. Padre Stilwell falou, quando de facto a ciência procura invadir o espaço que não lhe pertence da espiritualidade, como por exemplo, nós agora falando sobre a inteligência artificial, nós notamos que já tem vários problemas e alguns que se podem configurar com muita gravidade. Aparentemente vai dar-nos muitas facilidades, muita rapidez de alcançar informação, esse tipo de coisas que tornam o mundo mais rápido. Por outro lado, com o desenvolvimento como outras tecnologias, como a robótica em si mesma, por exemplo, já está a ter consequências a nível do mundo. E nós vemos, por exemplo, na Europa, que com a massificação dos robôs nas fábricas, isso significa um aumento exponencial do desemprego, o que significa que aquilo que, digamos, que os empresários tinham como objetivo de fazer uma produção mais rápida, mais eficaz em todo o seu aspecto, por exemplo, na questão dos alimentos, depois os empregados que já não estão lá, estão no desemprego, paradoxalmente também não têm capacidade para ir comprar esses alimentos. Então, verifica-se, e é uma realidade atual, que existem centenas ou milhares de toneladas de alimentos que são deitados fora, porque não existe também uma política de procurar organizar super navios que vão distribuir esses alimentos à África, à Ásia, aos países mais pobres, para que esses alimentos não sejam desperdiçados. Então vivemos nestas contradições que a ciência, neste caso, procura acelerar, procura dar melhores condições, aparentemente, às pessoas, mas depois, na prática, temos estes exemplos. Outro caso, por exemplo, começou há relativamente alguns anos já, por exemplo, as crianças nas escolas já passarem, em vez de terem a tabuada como era há uns anos atrás, já usam as máquinas de calcular, depois isso significa que já não têm que fazer cálculos. As pessoas, quando precisam de algum elemento, de algum documento, vão buscá-lo à internet, porque está tudo disponível na internet, então não têm que se esforçar. Praticamente, agora através da inteligência artificial, já praticamente se podem fazer teses só com a inteligência artificial, a pessoa não faz praticamente esforço nenhum, e aquilo é uma obra original, porque é feita pela inteligência artificial.
Só que há outros perigos também que vão acontecendo a nível da inteligência artificial. Essas máquinas têm erros. Elas têm uma criatividade exagerada no sentido de misturar aquilo que é algumas verdades dos dados que elas têm ao seu dispor com coisas criadas por elas. Então apresentam o resultado a nós, seres humanos, que absorvemos tudo isso calmamente e sem desconfiar que isso pode haver muitas falsidades no meio disso. Como, por exemplo, agora também uma realidade são as fake news, etc. É um exemplo. Mas a própria natureza do que está por trás da inteligência artificial é extremamente preocupante para nós. Em determinados aspectos tem contornos mesmo diabólicos. Isso nós não podemos usar meias palavras para isso, não podemos pôr paninhos quentes sobre esta questão, porque é muito grave e temos de ter muito cuidado. Agora, do ponto de vista, voltando à questão da fé, nós, enquanto cristãos, neste caso, com a nossa fé, não devemos deixar abater por este tipo de situações que podem realmente ir se agravando agora com o passar dos anos, e vivemos num clima de medo, de pressão. Não, devemos continuar a viver a nossa fé e com isso Deus dá-nos a força para nós irmos vivendo com sacrifícios, naturalmente, com as dificuldades que existem, mas através dessa vivência nós darmos o nosso testemunho daquilo que é o ser cristão na atualidade. Dr. Joshua, do seu ponto de vista, ou do ponto de vista da comunidade judaica, a fé pode trazer algum equilíbrio a estas questões, estes dilemas éticos da ciência? Logo no princípio da Torá, no primeiro livro, Deus diz ao homem que tem que conquistar o mundo e dominar o mundo. E isto é interpretado, por exemplo, por Maimónides, o racionalista, como uma proposição que Deus faz à humanidade de continuarem a criação. E a ciência não é mais do que a continuidade da própria criação. No entanto, e ao contrário, perdoe-me do que disse o Sr. Bispo, o avanço tecnológico não cria desemprego, porque os que ficaram desempregados por causa dos robôs foram reciclados para construir os próprios robôs, para arranjarem os robôs, para ajudarem a criar novas, porque a evolução do mundo, em toda a história que nós a conhecemos, há sempre uma evolução. E, por exemplo, aquilo que se hoje fala, a inteligência artificial, que não é inteligência, a inteligência artificial é apenas uma memória ultra rápida de fabrico humano para ajudar o homem. Como, por exemplo, o telemóvel nas crianças da escola. Deixa-lhes a cabeça livre, que no meu tempo era ocupada para saber as estações de caminho de ferro de Moçambique, de Angola e de Portugal, de cor, quando não tinha qualquer utilidade prática, porque eu sempre que quis ir de comboio a qualquer lado ia consultar a CP e, portanto, não preciso de saber de cor, ficou a minha cabeça livre. E isso é uma evolução do ensino para o ensino criativo
e não para o ensino de memória. O ensino de memória ocupa espaço e impede a criação da própria criança. Por outro lado, no judaísmo, esta conciliação entre a fé e a razão é absolutamente essencial. Absolutamente essencial. Porque senão não há progresso. Comecei por dizer que Deus manda à humanidade, não é os judeus. Não, porque a Torá é para a humanidade. Manda à humanidade continuar a criação. E a ciência é isso, no fundo é isso. E tem, parecem fatores antagónicos, por exemplo, o credo na fé com a verdade científica. O credo é uma verdade permanente e imutável. Pelo menos até agora. Pelo menos até agora. Enquanto que a verdade científica muda de segundo a segundo, de décimo de segundo a décimo segundo. Ora, há uma evolução que nós não podemos descuidar, porque, de certa maneira, há uma fé na continuidade da própria criação. E, portanto, esta conciliação é fundamental e não se pode separar uma coisa da outra. Portanto, o imutável que permanece, a esperança e a fé que permanecem perante o mutável. Exatamente. Da comunidade hindu, como vê este equilíbrio que a fé pode trazer às questões éticas ou dilemas da ciência? Sem dúvida que pode haver sempre imensos perigos iminentes na má utilização das ferramentas que temos ao nosso dispor, mas o que eu vejo aqui é que o problema não é tanto da ferramenta, mas de quem a utiliza e da intenção com que a utiliza. Então, é verdade que os avanços científicos podem ser extremamente benéficos se forem bem utilizados, empregos na evolução da sociedade, na educação, na agricultura, na saúde, nomeadamente nesse método, e, portanto, seria interessante adaptar-nos aos tempos em que vivemos e utilizar as ferramentas ao nosso dispor para esse fim. Sempre foi essa a ideia desde o início. De facto, o problema acontece quando o ego se interpõe e quando as pessoas querem fazer o papel de Deus, quando esquecem os limites e esquecem que na criação existe sempre um princípio de harmonia. E, sendo a visão divina uma visão que alberga tudo, quando um ser humano que não tem essa capacidade de ver tudo, não tem essa visão divina, tenta ocupar o lugar de Deus, naturalmente que isso vai trazer erros, não é? Quando o ego se interpõe e a pessoa tenta ir para lá daquilo que é o equilíbrio da criação, o resultado nunca poderá ser bom. Obrigada. Para terminar, gostava de trazer-vos um exemplo de um médico ginecologista do Congo, Daniel Mukwege, que recebeu o Prémio Nobel da Paz em 2018. Ele dedicou a sua vida a operar mulheres congolesas vítimas de violação de guerra. Tratou mais de 50 mil sobreviventes de violência sexual. Em 2012 quase perdeu a vida e as suas filhas também, mas continuou com este desafio. No lado oposto da utilização das armas, por exemplo, para as guerras, temos um homem que utiliza o seu conhecimento médico e científico para restaurar estas mulheres vítimas de violência. E assim a ciência e a fé, porque ele é cristão evangélico convicto, contribuem para a paz apenas num dos países onde existem tantos conflitos no mundo. Que a fé possa continuar a ser esperança e possa continuar a ser também um guia
que apela aos direitos humanos do homem que foi criado pelo Criador para viver, de facto, em harmonia e paz. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Desejamos-vos uma semana cheia de paz.